Bueno, hoje nós vamos ver os prismas aí. Que merda, hein? Então, os prismas, né, como eu disse na aula passada, são sólidos. Já está gravando. São sólidos geométricos, né? A minha esposa lembrando aqui que eu tenho que gravar, porque não esqueço. Mas já tá, hoje eu já entrei gravando, né? São sólidos geométricos, né? Que tem as faces laterais são sempre retângulos, ó. Olha aqui, esse aqui é um prisma triangular, ó. A base lateral dele é um retângulo. Claro, pode ser um quadrado, como eu já falei para vocês. O quadrado é um tipo de retângulo, né? Só que com todos os lados iguais. E as bases são sempre iguais, ó, e paralelas, tá? Então, se a base superior for um triângulo, a base inferior vai ser um triângulo também. Se a base superior for um quadrado, a base inferior vai ser um quadrado. Tá? Então, esses são os prismas, né? Não sabia. Bom, como é que a gente calcula a área superficial do prisma? Imagina que eu quero construir esse sólido que eu mostrei aqui ó, antes. Se eu quero construir, por exemplo, de cartolina, né, esse sólido aqui, né? Quanto de papel, quantos centímetros quadrados eu preciso para construir ele, né? Então eu tenho que imaginar ele aberto, né? Que a gente diz planificado, né? E calcular a área superficial dele. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir esse sólido e vai ver qual é a área da superfície dele. Então, para isso, a gente vai calcular a área da base. Tá? No caso aqui, a base, eu vou ter que olhar se ela é um triângulo, se ela é um quadrado, se ela é um trapézio. Tá? A base pode ser qualquer tipo de área. Tá? Então, aquela que eu mostrei anterior era um triângulo equilátero com todos os lados iguais. Essa é a área da base. A área da lateral são sempre retângulos, né? Então, quando eu abro o prisma, eu vou ter vários retângulos, né? Se esse prisma for base triangular, quantos lados vai ter esse meu sólido? Né? Quantos retângulos vão ter? Não sei. É um triângulo, tá? Que é um prisma de base triangular. Quando eu abro ele, três, né? Se fosse o quadrado, seriam 4 lados. Fosse um hexágono, a base seriam 6 lados. Tá? Então, depende da base. Eu tenho que olhar a base e ver quantos lados tem, para saber quantos retângulos eu vou ter. Então, aqui para calcular a área lateral, eu tenho que ver se a base é triangular, se a base é quadrada, se a base é um trapézio, tá? E a área total é a soma de todos esses lados. Né? Pega a área lateral mais as áreas da base, considerando que tem duas bases, né? A base superior e a base inferior. E o volume é sempre a área da base vezes a altura, né? Eu sempre digo para o pessoal, o que é o volume? O volume é o que vai dentro, né? A gente está calculando a superfície, né? Parte de fora. O que é o volume? É o que vai dentro. Imagina se eu quero encher esse meu prisma de base triangular aí de areia, né? Quanto que eu vou precisar? Quantos centímetros cúbicos eu vou precisar? Quantos metros cúbicos eu vou precisar? Isso é o volume, tá? É o que vai dentro. Ó, aqui eu tenho outro tipo de prisma. Ó. Esse aqui é base hexagonal, ó, ele tem 6 lados. Ó. Então vamos ver um exemplo aí. Um prisma quadrangular. Né? Quadrangular, base quadrada. Base quadrada, tá? Regular porque ele está com os ângulos internos retos. Né? Então esses ângulos aqui ó, são retos. Né? Se eu olhar ele de cima, vai ser um quadrado. Tá? Por isso que é regular. Tem 7 centímetros de aresta lateral e 5 centímetros de aresta da base, né? Lembrando que a aresta são essas linhas aqui, né? Tá? Então, a aresta da base ó, tem 5 centímetros. A aresta lateral são 7 centímetros, que representa o quê? Representa a altura desse prisma. Tá? Então, aqui está perguntando, calcular a área da base, AB, a área lateral, AL, e a área total, AT. E o volume, que é o V. Então vamos fazer por partes aí. Vamos começar calculando a área da base. Essa figura aqui tem base quadrada, ó, de 5 por 5. Tá? Então eu olhando de cima ou de baixo esse sólido, eu vou ter um quadrado. Ó.
Vai ser essa área aqui, ó. Tá? E aqui estão as dimensões, ó. É 5 por 5. Tá? Como é que se calcula a área da base, né? A área de um quadrado, né? Não sei, não sei. Lados ao quadrado. Isso. Lado ao quadrado. Por isso que a gente viu a geometria plana antes, né? Que eu disse para vocês que era meio que uma revisão, porque não tem como entender a geometria espacial se tu não souber a plana, né? Então, eu abri a figura, olhei para a base, essa pode ser a base superior ou a inferior, tanto faz, tá? Eu vou ter duas sempre no prisma, né? E aí eu vou calcular, então, lado ao quadrado, que nem a Andressa falou aí, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, lado ao quadrado, 5 elevado ao quadrado, ou seja, 5 vezes 5, que é 25 centímetros quadrados, que é a unidade de área, né? Então, se tiver em centímetros, a área vai ser centímetros quadrados. Se tivesse em metros, seria metros quadrados. Calculei, então, a área de uma das bases, né? A gente tem que lembrar que no prisma tem duas, né? A superior e a inferior. Por enquanto, a gente calculou a área de uma, mas como elas são iguais, eu não preciso calcular duas vezes, né? Calcula uma vez só. Bom, agora eu planifiquei a figura, eu abri, né? Eu abri esse sólido e agora eu estou enxergando os laterais dele aqui, ó. Tá? Então, a aresta da base tem 5 por 5 por 5 por 5. Vocês vejam que aqui são 4 retângulos iguais, ó. E a altura dele é 7, ó. A altura do prisma era 7. Então, eu tenho 4 retângulos de base 5 e altura 7. Tá? E aí eu tenho duas formas para calcular essa área lateral. Uma delas seria, calcula a área de um retângulo aqui, 5 vezes 7, e multiplico por 4. Que eles são iguais, né? São 4 retângulos iguais. Ou eu somo todos os lados desses retângulos aqui, tá? Que vai dar 20 centímetros, e multiplico pela altura, que é 7. Tá? Então eu prefiro fazer assim, né? Quando são iguais, né? Quando vai ter casos que vão ser diferentes, esses retângulos, a largura deles, quando for, por exemplo, um trapézio. Né? Quando for um trapézio, a base, a largura desses retângulos não vai ser igual. Tá? Aqui está igual porque a base era um quadrado. Ó. Vocês imaginam que eu abri aqui, ó, um lado é 5, o outro lado é 5, o outro lado é 5 e o outro lado é 5. Ó. Eles estão aqui, ó. Tá? Então, a área lateral vai ser base vezes altura. A base é 20 e a altura é 7. É o que eu somei aqui, ó. 5 mais 5 mais 5 mais 5. Professor, eu tenho uma dúvida. É porque eu acho que era isso que era pra mim ser feito num exercício que era parecido. Quando o enunciado perguntar pra mim tirar a área da superfície, é isso? Isso. É isso aí. Se falar área superficial, área da superfície, é isso que vocês têm que fazer. Vocês têm que imaginar que vocês vão pegar um sólido, por exemplo, um cubo, né? Vão abrir ele e ele vai ficar planificado. Quando pedir a área da superfície ou área superficial, é isso aí que tu tem que fazer. Tu tem que calcular a área, imaginando que tu queira construir isso aí, por exemplo, de papelão, de madeira, sei lá, de vidro, né? Quantos centímetros quadrados tu vai precisar? A área. Então, esse aqui deu 20 vezes 7, deu 140 centímetros quadrados. Isso aqui é a área da superfície lateral, aqui da parte lateral desse prisma, né? Tá? E agora nós vamos calcular o total. Né? Quanto, por exemplo, eu preciso de cartolina para construir esse sólido? Quanto de papelão, quanto de cartolina eu vou precisar? Não sei. Na geometria espacial, tem uma coisa, se tu entender, né, o que tu está fazendo, se tu conseguir imaginar a figura planificada, tu não precisa ficar decorando fórmula. Tá? Então, por exemplo, essa aqui é uma fórmula que tu não precisa decorar. É só tu imaginar o seguinte, qual é a área total? A área total vai ser a área lateral desse prisma, tá toda aqui a área lateral, mais 2 vezes a área da base. Por que é 2 vezes? Porque eu tenho a base superior e a base inferior. Por isso que eu estou multiplicando por 2 aqui, ó. Ou eu somo essa área 2 vezes. Tá? Quando a gente for ver pirâmides, aí eu não vou ter 2 vezes, porque a pirâmide só tem uma base. Aí eu vou fazer só a área da base mais a área lateral. Aqui eu estou fazendo 2 vezes porque eu sempre vou ter no prisma base superior e base inferior. Tá? Então, a área da base tinha dado 25. Ó. Então eu vou multiplicar por 2 aqui, ou vou fazer 25 mais 25, mais a área lateral, que é 140. Ó. Então aqui deu 50
50 mais 140, a área total 190 centímetros quadrados. Ou seja, eu quero construir esse prisma aí de cartolina. Quantos centímetros quadrados eu preciso? 190 centímetros quadrados. Qualquer coisa, prende o grito aí, para me botar o meme do esquilo gritando aí. Volume, área da base vezes altura. Quanto é que deu a área da base? 25. Qual era a altura do prisma? Foi dado no enunciado. A aresta lateral sempre vai ser a altura, tá, do prisma. Então, foi dado a aresta lateral 7 centímetros. Então, a altura é 7. Então, aqui vai ficar 25 vezes 7. O volume é 170 centímetros cúbicos. Volume sempre é o cubo. Volume sempre é o cubo. Vou repetir porque eu falo isso e o pessoal depois na hora de fazer os exercícios coloca um quadrado. Quadrado é área. Volume é o cubo, tá? Por que é o cubo? Porque aqui tu tinha centímetros quadrados e aqui tu tem centímetros. Centímetro quadrado vezes centímetros vai dar centímetro cúbico. Lembra que quando a gente multiplica a mesma base, né? Eu dei para vocês o ano passado, no segundo ano, os exponenciais, né? Quando tu multiplica a mesma base, tu soma os expoentes. Então, tem centímetro quadrado vezes centímetro, tu vai ter centímetros cúbicos. Vamos para o exemplo 2 agora. Bom, esse aqui é um prisma triangular regular, né? Significa que ele tem todos os lados iguais aqui, ó. Aqui tem 4, aqui tem 4 e aqui tem 4. Que tipo de triângulo é esse? Ah, começa com equilátero. Nem dizia, tinha a escolinha do professor Raimundo, não sei se você já olhou, eu queria ter uma filha assim. Perguntas para todos. A área da base. Estou vendo a figura agora, né? A base é um triângulo, tá? E tem 4 por 4 por 4. Porque disse aqui que era um prisma triangular regular. A fórmula da área da base é lado elevado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4, tá? O A aqui é 4. Ó, esse valor do A aqui é 4. 4 elevado ao quadrado. Raiz de 3 é aproximadamente 1,73, né? Não, um número irracional, né? Tem infinitas casas depois da vírgula, mas a gente normalmente utiliza 1,73. Cuidado, né? Que às vezes no Enem diz o que tu tem que usar. Às vezes no Enem diz assim, considere raiz de 3 1,7, por exemplo. Aí tu tem que usar 1,7, conforme eles pediram no enunciado, tá? Se não der, usa a raiz de 3, né? Normalmente eles dão, porque eles querem que tu chegue no resultado mais próximo possível, né? Então, normalmente eles dão ou 1,73 ou 1,7, tá? Eu gosto de usar sempre duas casas depois da vírgula para dar mais próximo, né? Então, aqui, ó, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Esse 4 aqui é da fórmula, tá? Então, aqui vai ficar, ó, 16 vezes 1,73 dividido por 4. Lembra, né, que tá no Enem, tá no vestibular, tá no concurso, tu não tem calculadora, não vai poder usar calculadora, então tenta facilitar o máximo possível o cálculo. O que é facilitar? O 16 dá para dividir por 4, vai dar um resultado inteiro. Tá? Então já faz aqui, ó, 16 dividido por 4, ó, vai dar 4. 4 vezes 1,73 é mais fácil do que tu fazer 16 vezes 1,73, né? Então, ó, 4 vezes 1,73 vai dar 6,92 centímetros quadrados. Encontrei a área de uma base só, né? Só da base superior ou da base inferior, tá? Até aí, tudo bem? Sim. E o Eu café? sempre me confundo nessa fórmula aí. Eu sempre acho que embaixo ou é 3 ou é 2, mas é 4. 4, é 4. E essa sim, né? Essa não tem que fazer, essa aí vocês têm que decorar, né? As da geometria plana, a maioria tem que decorar. As da superficial, não, né? As da geometria espacial, não. É só tu ir imaginando, né? É. Ó, agora eu abri a figura e tô enxergando só o lado desse sólido geométrico, tá? Então, como é um triângulo, vejo que lá no outro era um quadrado, a base, eu tinha 4. Aqui, como é um triângulo, eu tenho 3 retângulos iguais. Tá? Todos eles têm 4 de largura e 9 de altura. Tá? Aqui eu já somei, ó, 4 mais 4 mais 4 deu 12. Então, esse retângulo maior aqui tem 12 de largura
A base dele é 12 e a altura é 9. Tá? Então vamos começar calculando aqui a área lateral. Base vezes altura, porque é um retângulo, né? Então a base é 12 e a altura é 9. Ó. Então 12 vezes 9 vai dar 108 centímetros quadrados. Tá? Encontrei a área lateral. Agora vamos para a área total. Ó. Então, veja o seguinte, né? É um prisma, tem base superior e inferior, então eu tenho que fazer sempre 2 vezes a área da base. A área da base a gente já calculou na letra A. Era 6,92, ó, esse valor aqui. E a área lateral a gente calculou aqui, ó, 108. Tá? Então, primeiro resolve a multiplicação. Um erro muito comum que eu vejo o pessoal cometer é somar 6,92 mais 108 e depois multiplicar por 2. Não, né? Multiplicação e divisão tem prioridade em relação à soma e subtração. Então, primeiro tu vai fazer aqui, ó, 2 vezes 6,92, né? Porque tu está considerando, tu está somando 2 vezes a área da base, podia fazer aqui 6,92 mais 6,92 mais 108, ó. Deu 13,84 mais 108, 121,84 centímetros quadrados. Esse é o quanto que eu preciso total de material para construir esse prisma aí de base triangular. Tá? Agora quero encher esse prisma aí, por exemplo, de chocolate. O que eu tenho que fazer? A área da base vezes a altura. Então o volume vai ser a área da base, que deu 6,92. A altura do prisma sempre é a a aresta lateral, que é 9. Então vai ser 6,92 vezes 9, que é 62,28 centímetros cúbicos. Tá? Volume sempre ao cubo, tá? Professor, é Fale. só no meu que tá sem volume, gente. Solta Aqui tá normal. Ó, então aqui eu tenho esse prisma que tem uma base, ó, que tá aqui com essa cor mais rosa aqui, que é um trapézio, ó, tá? Um trapézio isósceles, porque tem os dois lados inclinados, né? Então eu tenho que imaginar quantos lados vai ter esse meu prisma aí. Quantos lados vocês imaginam que vai ter? 6? Vamos recapitular o que a gente Estudou no primeiro Lados trimestre. é a mesma coisa que faces, né? Isso, vai dar a mesma coisa que Tá. faz. Na verdade, não é a mesma coisa, né? É lados ali, a quantidade, né? O trapézio, que tipo de figura é? Vocês lembram que a gente estudou primeiro os triângulos e depois o que a gente estudou? Eu acho que são 4 lados. Exatamente. Isso. Ah, era isso. Isso. Era essa a resposta. Não, vocês lembram que no primeiro trimestre eu dei para vocês primeiro triângulos e depois eu dei os quadriláteros. Vocês lembram que os quadriláteros eram quadrado, retângulo, losango, trapézio, tá? Porque quadre de 4 lados, tá? Então se a base desse prisma aqui é um trapézio, quantos lados ele tem? A Suane já nos respondeu aí, tem 4 lados. Olha aqui, ó. Um lado, 2, 3, 4. 4 lados. Professor, sabe o que eu tava pensando? Que Oi. era pra mim falar, tipo assim, olha, a face de cima, a face de baixo. Não, não é. Isso daí eu ia falar 8. Daí eu, não, pera, bota a cabeça pra funcionar. Não é mesmo. Não é, sim, não é a quantidade de lados. Que daí na minha cabeça eu De tentei face. abrir a imagem, só que daí eu abri demais, já tava viajando. Já tava daí eu, viajando. Não, quero 4. Não, inclusive. Não, pera que isso é mundo da lua. Inclusive, eu tenho só. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Eu tenho esses sólidos planificados no GeoGebra, que aí vocês conseguem enxergar bem. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Tu tem no meu amigo favorito de GeoGebra? Adoro o GeoGebra. Acho muito bacana. Ah, o Suene tenta enxergar para um lado bom da coisa, né? Não Não, tenta. nem tô falando. Adoro. Amiguíssimos. Íntimo. Pelo visto, não tem lado bom. Tu tem que ver ele como um aliado, não como um inimigo. É que comigo eu tenho um problema sério com ele, a gente não se entende. Já desisti de ter uma amizade tranquila. Ele é muito tóxico. Ó. Esse é o cubo, ó. Acho que agora dá para vocês terem uma visão, entender melhor, né, o que é a planificação, ó.
Vejo ali fechando os lados aqui, ela vai fechar essa parte superior ali, ó. Fala. Não foi com o senhor que a gente fez isso no primeiro ano? Sim. Ó, é exatamente esse aí que a gente tá fazendo, ó. Vocês viram ali as faces dele abrindo, ó. Aqui tá a base dele, né? Ó, aqui tá a base dele, base superior e inferior é um trapézio, ó. Aí ele fechando, e as laterais são retângulos. Olha a característica da lateral dele, ó. Vocês viram que os retângulos aqui não são iguais, ó? Tem um grande, tem dois do mesmo tamanho e tem um menor, ó. E inferior, ó. Olha ele fechando ali, ó. Fechando e abrindo, ó. Isso aí tudo o GeoGebra faz, né? Eu vou mostrar um outro. Pena que não tem GeoGebra no Enem. Ó, então a gente tem aquele nosso prisma com a base trapezoidal e aí vamos calcular a área da base, né? Só que tem um porém aí, né? Para mim calcular a área do trapézio, eu preciso, tem que lembrar da fórmula daí, né? Eu preciso da base maior mais a base menor vezes a altura, e essa altura aqui não é a altura do prisma, é a altura aqui do desenho do trapézio, tá? Essa aqui é outra altura, não é essa altura aqui, ó. Essa aqui é a altura do prisma, essa aqui é a altura do trapézio, olhando só essa parte, ó, essa distância aqui, tá? Mas foi dado as laterais aqui, ó. Foi dado essa diagonal aqui, ó, 5 metros e aqui 5 metros, tá? Então, o que eu vou ter que fazer para encontrar o valor dessa altura? Prisma de Pitágoras. Exatamente. Exatamente. Então, vamos ver aqui, ó. Estou enxergando só o triângulo aqui, o triângulo retângulo, né? Porque um ângulo dele forma 90 graus. E aí eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, que é a soma dos lados ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa, né? Ó, a primeira coisa que a gente vai fazer antes de calcular, aplicar o Pitágoras, a gente tem que determinar o valor dessa medida aqui, ó, que não foi dado também, ó. Essa medida aqui, que é um dos catetos, eu não tenho. Como é que eu vou descobrir essa medida? Eu vou fazer, que a gente já fez até nos exercícios lá na geometria plana, né? Não sei se vocês lembram. Eu vou fazer o 12, que é a base maior, menos a base menor, ó. Tá? E vou dividir por 2, porque os triângulos são iguais, né? Como é que eu sei que os triângulos são iguais? Porque aqui tem 5 e aqui tem 5 na diagonal. Então, eles são iguaizinhos. Um triângulo para cá e um triângulo para cá, ó. Então, para mim descobrir essa medida aqui, eu tenho que fazer 12 menos 6 e dividir por 2, porque eu vou ter um pedacinho para cá e um pedacinho para cá. Ó, 12 menos 6 e divido por 2, né, porque são dois triângulos. Então, aquela medida ali, ó, esse cateto aqui, vale 3 metros. Por enquanto, eu estou descobrindo só o valor desse cateto aqui, tá? Não estou calculando a área ainda. Agora, no próximo, eu vou fazer o que a Andressa disse ali, aplicar o teorema de Pitágoras. Ó. A ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos catetos elevado ao quadrado. Ó, aqui eu não tenho um dos catetos, mas eu tenho a hipotenusa. Tá? Então aqui eu vou fazer o 5 elevado ao quadrado. A hipotenusa que está faltando é o h, né? A hipotenusa, o cateto que está faltando é o h, e o outro cateto a gente acabou de calcular ali é o 3. Ó. Então eu vou fazer 5 elevado ao quadrado, 25, h ao quadrado é o cateto que eu quero descobrir, e o outro cateto é 3 ao quadrado, que é 9. Ó. Esse 9 aqui está somando, vai passar para o outro lado, subtraindo. 25 menos 9, 16. Quadrado desse lado, extrai raiz quadrada do outro. Raiz quadrada de 16 é 4 metros. Ou seja, agora eu sei o valor dessa medida aqui, ó. 4 metros. Senhor, esse é o tipo de questão que a gente gosta. Raiz exata. Coisa mais linda. Ah, é. Ah, eu digo mesmo, coisa maravilhosa. Coisa linda, né? Não, só sempre vendo aquelas raízes feias de vírgula. Lembrando a fórmula da área da base para o trapézio, né? Trapezoidal. Base maior mais base menor, dividido por 2 vezes a altura. Ó. A base maior a gente tinha, que é 12. A base menor também, 6. E a altura nós acabamos de calcular ali, ó, que vale então 4 metros. Vai fazer que aqui faz primeiro a soma porque está dentro do parênteses, né? Então 12 mais 6, 18.
18 dividido por 2 vezes 4. Ó. Aí eu faço aqui 18 dividido por 2, que vai dar 9. 9 vezes 4, 36 metros quadrados. Essa aí é a área da base, de uma das bases, né, porque são duas, né, a base superior e a base inferior, de uma das bases desse prisma de base trapezoidal, 36 metros quadrados. Agora, planifiquei, abri a figura, né, e aí eu vou ver o seguinte, ó, esse caso aqui, a largura dos retângulos não é a mesma, né? Porque eu tenho a largura do retângulo grande, que é o da base maior, depois eu tenho aqueles dois lados inclinados com 5, ó. Então esse aqui vai ter 5 e esse aqui vai ter 5, e eu tenho a largura do retângulo que tem a base menor, que é 6, ó. Então esse caso aqui da base trapezoidal, os retângulos não têm larguras iguais. Por isso que aqui nesse caso não dá para simplesmente eu calcular a área de um retângulo e multiplicar por 4. Não dá, porque são diferentes. Tá? Então eu tenho dois retângulos iguais e dois diferentes aqui. Ó. Então aqui eu já somei. Ó. Esse aqui é 12, ou a base maior, mais aquele lado que tinha de 5, mais a base menor 6, mais o outro lado inclinado de 5, que deu 28 metros. Ó. Então a base desse retângulo grande aqui é 28 metros. A altura desse prisma aqui é 8 metros. Viram aquilo que eu falei para vocês? A altura do prisma não é igual à altura do trapézio. Aquilo que a gente estava fazendo era a altura da área ali do trapézio. Aqui eu estou fazendo a área do prisma, do sólido. Tá? Foi dado no enunciado 8 metros, que era a aresta lateral dele. Ó. Então a área lateral vai ser base vezes altura. A base é 28 metros, que é a soma de todos esses lados aqui, vezes a altura, que é 8. Ó. Então, a área lateral é 224 metros quadrados. Calculei a área lateral, agora eu vou calcular a área total. Né? Então, lembra que eu disse para vocês, não precisa ficar decorando fórmula, é só imaginar que eu tenho uma base superior e uma inferior. Então, por isso, e elas são iguais, né? Então, por isso que eu multiplico por 2. Ou, simplesmente, eu pego e faço a área da base mais a área da base. Somo duas vezes, tá? Mais essa área lateral que eu já calculei aqui, ó. Então a área da base tinha dado 36, né? Aí eu faço primeiro a multiplicação aqui, tá? E depois eu somo. 2 vezes 36, 72, mais 224, a área total, 296 metros quadrados. Tá? Então imagina que eu quero construir esse prisma aí, que é um prisma bem grandão, né? Porque está em metros, né? Quanto de material eu vou precisar? Eu vou precisar aí de 296 metros quadrados. Alguns exercícios às vezes não vão falar, né, assim, calcule a área, vai dizer assim, quantos metros quadrados? Se estiver perguntando quantos metros quadrados, está perguntando a área. Sei. Bom, volume agora. Eu quero encher de alguma coisa esse prisma aí, né? Vou fazer a área da base vezes a altura. A área da base era 36. A altura do prisma aqui é 8, ó. 36 vezes 8. Ou seja, o volume deu 288 metros cúbicos. Sempre, né, a unidade de medida de volume sempre é o cubo. 4. O prisma de base hexagonal. Hexa, né? Hexagonal são 6 lados. Então, são 6 lados. Então, eu tenho um hexágono, né? Aí vocês até podem dizer assim... Mas, senhor, eu não deu a forma para calcular a área do hexágono. Não precisa. Né? Por que não precisa estar decorando mais uma fórmula? Porque o que é o hexágono? Se tu dividir ele em partes iguais aqui, ó, ele vai dar 6 triângulos equiláteros, né? 6 triângulos iguais, né? Equiláteros, aqueles que têm todos os lados iguais. A fórmula do triângulo equilátero a gente já tinha visto lá na geometria plana e a gente acabou de fazer, eu acho que na questão 1, né? Tu calcula a área do triângulo equilátero, de um deles só, e depois tu multiplica por 6, ou soma 6 vezes, porque eles são iguais. Tá? Então vocês vejam o seguinte, eu não preciso estar decorando mais uma fórmula, a fórmula da área do hexágono, não preciso. Eu sabendo a área do triângulo equilátero, e sabendo que um hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros, é só eu multiplicar por 6. Tá? Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai calcular a área de um desses 6 triângulos. Tá? Então, como é um triângulo equilátero, é lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4.
Tá? O lado é 4, né? A gente até fez esse cálculo ali na outra questão, né? 4 ao quadrado é 16, eu vou simplificar aqui, né? 16 por 4 vai dar 4. E o raiz de 13 é 1,73, né? Aproximadamente. Então aqui vai dar 6,92. A gente até tinha feito no outro exercício, só que lá estava em centímetros, aqui está em metros, né? Então é 6,92 metros quadrados. Mas essa não é a área da base ainda, né? Essa é a área de um triângulo só, que eu coloquei em verde aqui. A área da base vai ser 6 vezes a área desse triângulo equilátero. 6,6,92. Então a área da base deu 41,52 metros quadrados. De uma das bases, né? São duas bases, a superior e a inferior. Abri a figura. Quando eu abrir a figura, eu vou ver que vai ter 6 retângulos iguais, né? Todos eles com largura 4, e como dizia que a aresta lateral, sempre que disser aresta lateral é a altura do prisma. Sempre que disser aresta da base é a largura desse prisma aí, do retângulo, tá? Então a área lateral vai ser, ó, são 6 retângulos de largura 4. Ó. O que eu fiz aqui? Eu somei, né, 4 mais 4 mais 4, 6 vezes. Ou pega, multiplica 4 por 6, né? 4 por 6, 24. Ó. Todos eles têm a mesma largura. Então a base desse retângulo grande aqui é 24. E a altura do prisma, que é a aresta lateral, é 8. Então a área lateral é um retângulo, base vezes altura. 24 vezes 8. A área lateral é 192 metros quadrados. Tá? E agora eu vou calcular a área total. 2 vezes a área da base, mais a área lateral. A área da base tinha dado 41,52. A área lateral deu 192. Resolve a primeira multiplicação aqui, faz 2 vezes 41,52, que deu 83,04, e soma com 192. A área total, então, deu 275,04 metros quadrados. Tá? Sempre usando duas casas depois da vírgula, né, conforme a gente combinou lá no início do ano. Né? Bom, agora vamos calcular o recheio, né? O volume. Ó, área da base vezes a altura. 41,52 vezes a altura, que é 8. Ó. Deu 332,16 metros cúbicos, né? Volume sempre ao cubo, tá? Então aí, né, eu dei para vocês 4 exemplos de prisma, né, para calcular o volume, mas vocês vejam que, sabendo esses aí, vocês calculam qualquer um, tá? Porque o que vai mudar de um para o outro? É a área da base. A área lateral sempre vai ser no regular, né? Porque tem prismas oblíquos, né? Que aí que são aqueles inclinadinhos, assim, ó. Bom, eu libero vocês já daqui a pouco pra vocês darem uma descansada antes de entrar na Tá aula. muito bem no banheiro já. É que ele tá que nem eu, já sai correndo já pro banheiro. Então tá. Mas eu sou velho, né? Velho tá toda hora mijando, né? Eu virei velho e não sabia. Você tá velho e não sabia. Agora tá ficando velho, não é mais espírito só. Então tá. Viram aí, então, Rigoberto, todo mundo escreveu Rigoberto aí pra ficar com a presença? Sim. Então tá. Tá certo, se vocês não têm mais dúvidas, né? Eu já vou editar o vídeo hoje, já posto pra vocês. Uma matéria que eu acho que ninguém gosta é trigonometria, porque por mais que tu estude, sempre parece uma coisa diferente. Ah, eu gosto. Dá, viu? Mas é que nem dizia a minha avó, né? O que seria do amarelo se todo mundo gostasse do verde, né? Então, cada um gosta de uma coisa, né? Não adianta, Isso né? é. Tá, eu sei o teorema de Pitágoras, eu já aprendi aquilo do seno, cosseno, tangente, aí aquela tabela louca lá do 1, 2, sabe? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, raiz onde não tem 1, eu decorei tudo isso. Mas sempre parece uma coisa nova. Ah, é, porque a matemática tem muita coisa, né? Nossa. Tchau, tchau, Sueli, boa semana. Vamos Então tá, pra tchau, né? Até mais, tchau. Boa semana.